Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje vamos começar a nossa série de resumos de revisão tratando do direito tributário. O assunto do dia são as noções introdutórias sobre essa matéria. Vamos falar sobre o ramo do direito público, que o direito tributário é, sobre a atividade financeira do Estado e sobre a definição de tributo. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pelo ramo do direito público. Por que ele é um ramo do direito público e quais são as consequências? É um ramo do direito público porque há uma relação verticalizada aqui. Há, então, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Há a indisponibilidade do interesse público quando falamos de direito tributário. Está baseado em lei, está baseado em normas. Então, aqui a gente tem um ramo do direito público. Atividade financeira do Estado. O que é? Atividade financeira do Estado é aquela que trata das receitas, trata das despesas, e vamos falar aqui mais especificamente do direito tributário, vamos falar das receitas originárias e receitas derivadas. Qual é a diferença entre receitas originárias e receitas derivadas? Isso aqui é importante para a gente saber em qual delas se encaixa o tributo. Já vemos aqui que o tributo se encaixa nas receitas derivadas. Mas por quê? As receitas originárias são aquelas que têm origem no patrimônio público. Origem no patrimônio público. Elas se baseiam no direito privado. Como assim? Elas têm origem no patrimônio público e se baseiam no direito privado? Sim, por exemplo, quando o Estado aluga um dos seus imóveis para o particular, por exemplo. Tem origem no patrimônio público, o patrimônio público é um bem público, o prédio público, e tem base no direito privado, um contrato de aluguel com o particular. Tem fundamento no direito privado. Aqui, a vontade das partes é relevante. O particular escolhe se ele quer alugar aquele imóvel ou não. Ele pode negociar com o poder público também o valor daquele imóvel. E as receitas podem ser receitas patrimoniais ou receitas empresariais. A gente falou aqui da receita patrimonial do aluguel do imóvel, mas também poderia ser uma receita empresarial. Por exemplo, quando a Petrobras negocia petróleo com estados estrangeiros. É uma receita empresarial. Observa-se aqui a regra do artigo 173 da Constituição Federal, que o Estado só pode exercer a atividade empresarial se houver interesse público envolvido. Já as receitas derivadas, elas são derivadas por quê? Porque elas derivam do patrimônio privado. Como assim? O Estado, com base no direito público, ou seja, com base na lei, no seu poder de império, vai até o patrimônio privado e pega uma parte desse patrimônio privado. Ele realmente toma uma parte do patrimônio privado do indivíduo para compor o patrimônio público. Na verdade, quando o Estado faz isso, tomar uma parte do patrimônio privado, são os próprios indivíduos que, fazendo as leis, votando as leis, abrem mão de parte do seu patrimônio para formar esse Estado na comunidade, na sociedade. Ao formar uma sociedade, nós temos alguns gastos que o Estado precisa ter para funcionar. E esses gastos, assim como um condomínio de prédio, um condomínio edilício, precisa da cota condominial para funcionar, para pagar seus funcionários, para pagar a manutenção do imóvel, pintura. O Estado, numa visão bem mais ampla, uma visão macro, funciona da mesma forma. Precisa de verbas, precisa de recursos para funcionar. E como nós queremos viver em sociedade, precisamos do Estado, precisamos desses recursos para funcionar o Estado. Vemos aqui que quanto mais o Estado é mínimo, mais ele precisa de receitas derivadas. Por quê? Quanto mais o Estado é máximo, mais ele precisa de receitas originárias. Por que nós dizemos isso? Porque quanto mais o Estado é amplo, é grande, é máximo, mais ele atua aqui, no empreendedorismo, nas receitas patrimoniais.
mais o Estado atua na área econômica. O Estado tem muitas empresas, o Estado atua como um concorrente. Então, o Estado, nesse sentido, ele não precisa tanto de tributos, ele não precisa tanto de entrar no patrimônio privado para funcionar, para ter os seus recursos para funcionar. Nesse sentido, a gente vê alguns países do Oriente Médio. Alguns países do Oriente Médio estão compostos bem aqui. Eles têm muitas receitas originárias. Eles vivem do petróleo, vivem de outros recursos que não precisam tributar a população. Já num estado menor, um estado mais próximo do liberalismo, do estado mínimo, ele precisa de mais receitas derivadas. Ou seja, se ele atua menos na economia, se o Estado tem menos empresas, se ele atua menos concorrendo com particulares, se ele vai nesse sentido, se ele caminha nesse sentido, ele precisa de mais verbas do patrimônio privado, ele precisa de mais tributo para funcionar, para fazer funcionar aquilo que o particular não quer, não tem interesse em investir. Por exemplo, saneamento básico, saúde e educação pública. Nesse sentido, saúde e educação para as populações mais carentes, que não têm recursos, não têm verbas para pagar mensalidades, para a seguridade social, previdência social. Nesses âmbitos, não temos muito interesse da iniciativa privada para atuar. Então, o Estado tem que atuar nesses âmbitos. Então, ele precisa de muito tributo. E o tributo pode ser tributo fiscal, tributo extrafiscal, tributo parafiscal. Tributo fiscal é aquele que tem como objetivo principal realmente arrecadação. Tributo extrafiscal é aquele que tem como objetivo algum efeito na economia, efeito nas importações, nas exportações. O efeito é menor na arrecadação, maior na influência que o tributo está exercendo na economia ou em algum âmbito do Estado. E o tributo parafiscal é aquele em que a destinação da arrecadação é mais importante. Por exemplo, as contribuições para os conselhos de profissionais, por exemplo, a contribuição para o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, essas contribuições são contribuições parafiscais, porque o destino delas que é relevante. Quanto à definição de tributo. Definição de tributo, a gente tem a sede legal em dois âmbitos. A gente tem a definição de tributo do CTN, do Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º, e tem a definição de tributo do artigo 9º da Lei 4.320, de 64. A Lei 4.320 de 64, ela trata de direito financeiro. Ela se preocupa com o destino da arrecadação. Então, para a Lei 4.320, a definição que ela traz, o destino da arrecadação é o mais importante. E ela trata como tributo aquilo que está lá no artigo 9º. Recomendo uma leitura. Já para o direito tributário, a gente trabalha com o conceito do artigo 3º do CTN. Para o direito tributário, o tributo é prestação pecuniária, compulsória, que não constitui sanção de ato ilícito, é prevista em lei e tem a cobrança por atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a gente tem esses 5 elementos aqui do conceito de tributo. Prestação pecuniária, prestação compulsória, não é sanção, lei e a cobrança em atividade administrativa vinculada. Vamos passar por cada uma delas. A prestação é pecuniária, ou seja, o pagar tributo tem que ser em dinheiro ou em algo que se constitua em dinheiro, que se transforme em dinheiro. A extinção do crédito tributário tem que ser em dinheiro. Se for previsto alguma outra forma de extinção do crédito tributário, de pagamento desse tributo, tem que ser por lei complementar. Lei complementar. E o artigo 141 do CTN traz essas formas de extinção do crédito tributário. Ele traz lá o pagamento, ele traz lá o depósito, a constituição do depósito em favor da fazenda. Ele traz várias formas de extinção do crédito tributário. E ele trouxe também
mais recentemente foi incluído a dação em pagamento de bens imóveis, ou seja, o particular podendo entregar um bem imóvel para pagar tributo. Está lá no artigo 141, são as formas de extinção do crédito tributário. E é possível a previsão de novas hipóteses de extinção do crédito tributário em lei local, lei ordinária local, lei do Estado, Distrito Federal? É possível sim, de acordo com o Pacto Federativo. Os entes da federação têm essa autonomia. Quem pode o mais, pode o menos. Como assim? Se o ente da federação pode instituir e pode extinguir tributos, ele pode majorar seus tributos, ele pode diminuir seus tributos, ele pode também prever hipóteses de extinção do crédito tributário. E pode o mais, pode o menos. Menos a dação de bens móveis. O Estado não pode incluir como hipótese de extinção do crédito tributário dação em pagamento de bens móveis. Por quê? Porque existe a reserva de lei federal para licitação. Se o Estado trouxer como uma hipótese o Estado ou Distrito Federal trouxer como uma hipótese de extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens móveis, isso invade a regra de licitação. Teria que ter licitação. Seria uma hipótese de dispensa de licitação para o Estado adquirir bens móveis, e não poderia. Existe a reserva de lei federal. É uma competência privativa da União tratar de regras de licitação. Então, por isso que o Estado até pode prever novas hipóteses de extinção de crédito tributário em suas leis ordinárias. Só não pode prever dação em pagamento de bens móveis, ok? É possível também indexadores, por exemplo, a UFIR. A UFIR é um indexador. E títulos da dívida pública também é possível. Aqui ocorreria a compensação. O particular tem títulos da dívida pública para receber do Estado e também tem que pagar tributo. Ele compensa esses títulos com tributos. Isso também é possível, havendo a previsão em lei do ente. É uma prestação compulsória. Por que o tributo é uma prestação compulsória? Porque está previsto em lei, tem fonte legal. Por isso é uma prestação compulsória. Não é sanção de ato ilícito. Aqui a gente tem a diferença entre tributo e multa. Por que o tributo não é multa? Porque o tributo não é uma sanção. Não pode ter como fato gerador um ato ilícito. Mas o tributo, apesar de não ser sanção de ato ilícito, ele pode ter como um antecedente do fato gerador um ato ilícito. Como assim? Por exemplo, um traficante de drogas que aufere muitos recursos e declara que tem muita renda. Os recursos dele vieram do tráfico de drogas. Só que, como ele declarou que tem muita renda, ele tem que pagar o imposto de renda. Ele não está pagando imposto de renda do tráfico, da atividade de tráfico de drogas em si, porque isso seria uma sanção de ato ilícito. Não, isso não é uma multa. Ele está pagando imposto de renda por auferir renda. O fato gerador é esse, auferir renda. Aqui a gente tem o princípio do non olet. É o princípio do tributo não tem cheiro. Não importa de onde aquele dinheiro veio. O que importa é o fato gerador. Se o fato gerador do imposto de renda é auferir renda, e se a pessoa auferiu renda, não importa de onde ela auferiu renda. O que importa é se ocorreu ou não o fato gerador. Ok? São coisas diferentes. Tributar um ato ilícito seria diferente. Por exemplo, o Estado, ao detectar tráfico de drogas, colocar um certo tributo que punisse o tráfico em si. Isso seria uma multa, isso não é um tributo. E tem também a proibição ao efeito de confisco. O tributo não pode ser exacerbado, não pode ser demasiado, de forma que ele confisque o patrimônio da pessoa. E esse confisco é avaliado como? O STF definiu que
esse confisco, esse conceito de confisco, quando é que um tributo é confiscatório? O STF definiu que isso deve ser observado em toda a carga tributária daquele ente tributante. Então, por exemplo, se o particular alega que o seu imposto de renda está confiscatório porque está alto demais, ele tem que pegar toda a carga tributária da União, que é quem institui imposto de renda, toda a carga tributária da União e verificar se a carga tributária total está confiscatória, está realmente retirando todo o patrimônio dele. Não é só do imposto de renda que ele vai avaliar isso, é toda a carga tributária do ente tributante, ok? Isso foi definido pelo STF. E o tributo é instituído em lei. Sim, o tributo tem que ser instituído em lei. Mas existem exceções. Como assim? A majoração de imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, que é sobre produtos industrializados, IOF, que é operações financeiras, e a CID, combustíveis, a contribuição de intervenção do domínio econômico relacionada aos combustíveis e derivados do petróleo, CID combustível. Nesses casos aqui, é possível a majoração de tributo por ato do Poder Executivo, decreto do Presidente da República, por exemplo. Então, por ato do Poder Executivo, é possível a majoração desses tributos. São exceções ao princípio da legalidade. E no ICMS combustíveis, a majoração é feita por convênio no CONFAZ, com o convênio fazendário. Então, por convênio, será majorado o tributo. São exceções ao princípio da legalidade para majoração de tributos. Medida provisória também pode instituir ou majorar tributo, mas tem que observar a anterioridade e tem que observar o momento em que ela é convertida em lei, ok? E a cobrança é por atividade administrativa plenamente vinculada. O fiscal, quando cobra o tributo, ele não escolhe o quanto ele cobra, ele não tem essa discricionalidade, ele não tem a discricionariedade de cobrar ou não o tributo, ele tem que cobrar. Se ele detecta a ocorrência do fato gerador, ele tem que cobrar o tributo. A atividade é vinculada. Ele só faz o cálculo e lança o tributo. Então, essa cobrança do tributo é por atividade administrativa plenamente vinculada. Se nós tivermos uma exação, uma cobrança que tenha todos esses elementos aqui, seja uma prestação pecuniária, seja compulsória, não seja uma sanção de hálito ilícito, está instituída em lei, mas a cobrança é discricionária, se a lei trouxe que a cobrança é discricionária do fiscal que cobra aquele tributo, essa exação não é mais um tributo, porque o CTN, no seu artigo 3º, prevê esse conceito de tributo, que tem a sua cobrança em atividade administrativa plenamente vinculada, ok? Então, esses são os assuntos iniciais sobre direito tributário, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado na revisão de vocês. É uma matéria muito importante para os concursos e vejo vocês no próximo vídeo. Deixem aí seus comentários, deixem seu gostei, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!